Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Adenilson, nós somos do Ministério de Família. Estamos aqui mais uma quinta-feira, na presença do Senhor, juntamente com o pastor Josias, pastora Laíde, muito obrigado, pastor Lúcio, pastora Lúcia. É um prazer imenso estar entrando mais uma vez nessa live, junto com nossos irmãos. Gostaria de agradecer a todos que estão nos abençoando aqui essa noite. Que Deus possa nos abençoar, possa fazer algo diferente. Que mais uma quinta-feira nós possamos ser canal de bênção para você. E hoje, como meu esposo Adenilson, eu sou Flávia e ele é Adenilson. Como ele já disse, o nosso tema hoje é perdão. Que palavra abençoada, né? É um ato que muda o nosso destino. E eu quero agradecer também, reforçando o agradecimento de Denilson, pastor Lúcio e pastora Lúcia, pastor Josias e pastora Laíde. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho em receber o nosso convite. Amém? Então vamos lá, já que a gente vai falar sobre perdão, nada melhor do que a gente entender primeiro o que é perdão, o que significa essa palavra. Pastores, explica para nós, para quem está em casa, segundo a palavra de Deus, o que é perdão? Bom, eu posso dizer para você boa noite, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Semana passada foi muito gostoso e nós aqui outra vez, né? Então, perdão é um ato poderoso que Deus nos deu. E para mim, perdão não é uma questão de sentimento. Para mim, eu não acho que a gente deve sentir para perdoar alguém. Eu não preciso esperar o sentir para perdoar. Perdão é um ato de escolha. Estou certo ou errado, Maria? A paz do Senhor. Perdão significa cancelar a dívida de outra pessoa. Amém. Quando o pastor fala que realmente não é um ato, né, de decisão e nem mesmo de sentimento, né, mas a Bíblia, a palavra grega, a palavra perdão quer dizer deixar ir, soltar, se livrar, né, daquilo que, né, está te prendendo. O perdão nos traz essa graça, né? E hoje vai ser uma noite extraordinária para falar de algo que realmente nos tocou durante toda esta semana. Amém? É verdade. Perdão é uma palavra que ela faz parte da vida cristã. E é um dos princípios cristãos. E você que está em casa, você fala assim, mas eu não sou cristão ainda, não recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas o perdão, ele é necessário a todos nós. Nós precisamos de ter um coração perdoador. E olha só, falando nisso, quantas vezes eu devo perdoar, pastor Lúcio? É uma pergunta muito boa. Tanto que a palavra de Deus diz que no episódio, Jesus fala assim, você
Um discípulo pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? É 7 vezes? Aí Jesus diz assim, 7 não, 70 vezes 7. E tem uma outra passagem em Lucas que diz assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então a palavra de Deus junta muito esses números, mas que para alguns estudiosos da palavra, uns acreditam que você deve perdoar 7 vezes por dia. Outros dizem que 490, que é o 70 vezes 7, quer dizer que você deve perdoar infinitamente. E eu vou ficar com um pensamento, que o perdão ele deve ser diário e infinito, ilimitado. Por exemplo, eu e a Lúcia estamos casados há 26 anos. Se eu contar quantas vezes eu pedi ela perdão nesses 26 anos, passou de 490, já estou perdido. Já era. Então, o perdão, ele deve ser infinito. Toda vez, eu fico com isso, toda vez que o seu irmão, ou alguém, ou a outra pessoa te pedir, perdoa. Amém. Olha só, pastor Josias, o pastor deu uma explicação, né, diante da palavra, muito pertinente, mas a gente sabe, né, para quem está em casa, às vezes escuta assim, puxa vida, mas a pessoa vem, belisca, eu perdoo, belisca, eu perdoo, belisca, eu perdoo. Tudo tem limite. Alguém deve estar pensando assim, não é mesmo, irmãos? Tudo tem limite. Mas, de acordo com a palavra, é ilimitado, não é, pastor? É ilimitado. Eu entendo que Jesus, quando ele falou 70 vezes 7, que não existe limite para o Senhor. Todas as vezes que for necessário, perdoe. Perdoe. Amém? Não existe números para o Senhor. Existe só o perdão para o Senhor. E o senhor, pastor, está muito correto, que para Deus, a matemática, ela é diferente. Para nós, a matemática, ela é exata, mas para Deus, não. Não é exato para Deus a matemática. Tanto Verdade. que para Deus, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa ou além daquilo que a gente pede. Então, se a matemática, quando se diz 1 mais 1 é igual a 2, para Deus, normalmente, 1 mais 1 é igual a 1000. Eu estava lendo que os judeus, eles só perdoam 3 vezes, né? Que a primeira vez perdoa, a segunda vez, a terceira, mas não existe quarta vez. E quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes, né? E se era, né? E Jesus responde para ele que era 70 vezes 7. E Pedro, quando ele falou ou se era 7, ele queria acrescentar um pouco mais, né? Jesus falou, não, é 70 vezes 7. Mas por que que o Senhor fez isso? Para corrigir algo que estava na mente, né, dos discípulos. Porque não era apenas 70 vezes 7, mas é ilimitado o nosso perdão. Porque quando nós acostumamos, né, não, eu só perdoo aquele que eu acho que eu devo perdoar, né? E nós não devemos ver dessa forma, porque a forma que Jesus nos perdoou foi tremendo, foi maravilhoso. Se o nosso exemplo maior, pastora, é Deus, o Salmo 86, verso 5 diz assim, Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. E em Isaías 43, 25 diz, Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim,
e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, aqui Deus não está falando uma quantidade de pecado. Ele diz: eu sou bondoso e sou perdoador. Eu apago as transgressões e dela eu já não lembro mais, absolutamente. Então não está falando se você pecar hoje e se amanhã eu pecar de novo e se eu pecar, ele simplesmente apaga. Tanto que lá em 1 João 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar. Então o próprio Jesus fala, ele é perdoador, independente de. A única coisa que nós precisamos fazer é chegar diante dele e pedir perdão. Isso só acrescenta na vida da gente, né, pastor? Quanto mais você pede perdão, quanto mais você perdoa, isso só tem a acrescentar na sua vida, né, no seu dia a dia. Porque a matemática de Deus é simples. Quanto mais você perdoar, mais você será perdoado. É o que a Bíblia diz. É verdade. É verdade. E aproveitando esse gancho, pastora Laide, eu gostaria de perguntar a vocês, qual é o estímulo que acelera o processo do perdão? O que nós temos que nos apegar para que esse processo de perdão ele seja acelerado da nossa vida? O amor, né? O amor, ele, se realmente você ama, acelera o processo do perdão, né? E depois eu sempre disse que a fé, o primeiro perdão não é um sentimento, como já foi dito no princípio, e também não é uma atitude humana, mas é uma atitude de fé, né? Porque aquele que não perdoa, ele é uma pessoa que não ama e é uma pessoa também que não tem fé. Porque o perdão ele deve ser gerado no nosso coração, por levar em consideração o que o Senhor fez por nós na cruz. Porque se ele, que pagou um preço tão alto, sendo filho do Deus Todo-Poderoso, por que eu não posso fazer o mesmo? Não é mesmo? É verdade. Pastor, você tem toda a razão. E para a gente chegar a um nível de perdão mais rápido, é importante a gente entender que a escolha de perdoar é fundamental. E uma vez que você escolhe perdoar uma pessoa, você escolheu perdoar a pessoa, você precisa, a partir de agora, declarar isso todo dia. E todos os dias, toda vez que você lembrar da ofensa, decida perdoar. Até que você consiga convencer a sua carne do perdão. E se você fizer isso, é fato que você vai perdoar as pessoas. É verdade, com certeza. Tem até uma frase que ela diz assim: decisões decide destinos, não é? Se eu tenho a decisão de perdoar, eu mudo a minha história, não é isso? E, pastora irmã Flávia, o perdão, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Eu tenho que liberar o perdão para me ser perdoado. A maior cura da alma é o perdão. O maior remédio da alma é o perdão. É uma ordem de Deus. E se você decidiu perdoar, uma coisa é certa. Você decidiu e escolheu perdoar todos os dias, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, a sua carne, a sua alma, os seus sentimentos também seguirão a vontade de Deus. Sim, mas a gente tem um esclarecimento para fazer, pastor. Aproveitando que o senhor está falando isso, e a gente falou, né, do cristão que conhece a palavra, que está baseado na palavra, eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte: por que tantas pessoas, mesmo sendo cristãs, elas têm tanta dificuldade em perdoar? Bom, aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia diz que nós temos a nossa carne que milita contra o nosso espírito. Se nós nascemos de novo, nós agora passamos a viver uma nova realidade em Cristo Jesus.
A realidade em Cristo Jesus é que o amor e o perdão já faz parte do pacote chamado salvação. Então eu preciso agora, todos os dias, aprender a caminhar, né? E é bem possível que existe alguns cristãos que não querem caminhar nessa realidade por entenderem, ou porque a revelação da palavra ainda não chegou no coração deles, e acharem que a forma de perdoar é algo difícil, é algo doloroso, é algo muito ruim. Mas quando, na verdade, quando você experimenta o perdão, tanto pedir quanto aceitar o perdão, você começa a subir de nível espiritual. Então, o perdão passa a ser algo até sobrenatural. Sim. E é interessante que o senhor falando isso. Olha, pastor, enquanto o pastor estava nos dando essa explicação, me remeteu à palavra mágoa. De repente, às vezes, a grande dificuldade de um cristão perdoar, ela pode vir da mágoa. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco um pouco disso. O que é essa mágoa? O que a mágoa traz? Quais os malefícios? Porque a mágoa, eu acho, né, que ela dificulta esse processo que a pastora falou, que é o amor, não é? Eu acho que a mágoa dificulta a agilidade desse processo. Gostaria que os irmãos compartilhassem com quem está em casa, por gentileza. A falta de perdão, né, ela traz essa palavrinha, mágoa. E eu lembro do pastor Nelson, um dia ele falando ele dando uma palavra, ele falou mágoa, má água, né? E agora, imagina uma má água, uma água podre, né? E você ter isso dentro de você. O que vai causar? Um tempo onde as pessoas falam tanto de coronavírus, né? Imagina uma má água dentro de você. Quando alguém tem mágoa, ele é uma pessoa que ele perde totalmente a intimidade com o Senhor Deus. Porque se aquele que não perdoa, ele não é perdoado, diz a palavra do Senhor, e a palavra não volta atrás. Então ele perde a intimidade com Deus. E eu li um verso que diz assim: se nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Então, se eu não perdoo, eu simplesmente bloqueio, eu interrompo o fluxo da graça de Deus sobre a minha vida. E uma pessoa magoada, ele é uma pessoa que contamina, né? Porque a mágoa faz você reverter tudo que é ruim. Você começa a repetir várias vezes o seu problema, a sua situação, e aquilo vai trazendo agonia, tanto para você que está lá magoado dizendo, e para aquele que está te ouvindo. Porque se tem algo que tem dentro do ser humano, né, que é muito ruim, é estar perto de alguém que é repetitivo, né? Agora imagino trazendo uma palavra, né, sempre um assunto que traz tristeza. E a mágoa, infelizmente, ela faz isso, ela traz isso no coração do ser humano. Mas como acabar com isso? É perdoando. Mas é muito difícil. Não é difícil. Quando você simplesmente se coloca diante da presença de Deus e olha para a cruz e vê como o Senhor te perdoou todos os dias, como o pastor Lúcio acabou de dizer. Todos os dias, o Senhor perdoa o meu erro e Ele esquece. Se eu pecar de novo, é de novo. Entendeu? Porque o que eu fiz, agorinha mesmo, Ele esqueceu. Mas
E aquele que guarda a mágoa dentro de si? É aquele que É não um perdoa. problema, né? É um problema. Pastora, só para completar aqui sobre a mágoa é algo que deita e acorda com você. Então, a pessoa magoada, ela deita e acorda com aquilo dentro dela. E no livro de Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A mágoa é assim. Ela tira o brilho de qualquer pessoa. Ela tira o brilho dos olhos. Ela tira o sorriso. Ela tira a vontade de viver. Então, se você está assim, desse jeito, magoado com alguém, essa noite é a oportunidade que você tem. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Então, você precisa tomar uma decisão. Se tiver que ligar para alguém, se tiver que mandar uma mensagem, aproveita, é nessa noite. Amém? Pastora Lúcia, e quando a pessoa, como a senhora disse, acorda, levanta, magoado, convida o Espírito Santo, convida ele, que a palavra fala que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Aí você vai ver a sua vida ser transformada, e tudo isso que nós estamos falando, o Senhor conserta nas nossas vidas. Amém? Verdade. Amém. Flávia, e nós lemos uma historinha essa noite, que a mágoa é como você tomar 2 gotinhas de veneno todo dia, esperando que aquele que você está magoado com ele morra. Mas você sabe que Meu ele vai Deus. morrer, né, irmãos? Meu Deus, é muito sério, né, irmãos? É muito sério. É uma doença, né? Na verdade, é uma doença e precisa de cura. E como os irmãos explicaram aqui, quem vai curar a mágoa é o amor, é a fé que vai fazer com que você rompa, não é mesmo? Amém. Até Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não procurem vingança, nem guardem mágoa contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha só, você que está chegando aí agora, participando conosco, nós estamos aqui na Igreja Unida do bairro São Geraldo, estamos falando sobre perdão. Seja muito bem-vindo. Nós já temos participações, nós temos algumas perguntas. Pode falar, irmão. A todos os que estão já, interagindo conosco. Nós temos aqui, Flávia, 2 perguntas. Sim. Tá? Falando aí, sobre a dificuldade do perdão. E Luana Grazielli, ela pergunta: como deve estar nosso coração para conseguir perdoar? E logo na sequência, vou deixar uma já segunda pergunta. Carlos Roberto, ele pergunta: por que alguns irmãos têm a dificuldade de perdoar? Então, como deve estar os nossos corações e por que alguns irmãos têm essa dificuldade de perdoar? Bom, eu quero falar isso aqui. Como deve estar o nosso coração? A Bíblia diz o seguinte, o profeta falou assim, que porei neles um coração novo, vou tirar deles um coração de pedra. Quando a gente pensa nisso, então nós podemos dizer que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi colocado de nós um novo coração, um coração duro e malévolo. A ideia é que ele saia da gente. E agora nós temos um novo coração. Esse novo coração nos dá a capacidade, a habilidade e o poder de perdoar. Então, mas isso só vai acontecer quando nós passamos a confessar, quando nós passamos a falar.
Uma vez que você decidiu perdoar alguém, você precisa, todos os dias, quando vier na sua mente a lembrança daquela ofensa, você dizer assim: olha, eu perdoo, eu perdoei, tacarimbado.com.br, #perdoado. Amém. Porque, pastor, perdoar, né? Eu fico imaginando que Jesus se preocupou muito, né? Com esse sentimento no ser humano. E uma das primeiras coisas que o Senhor, a Bíblia diz em João 23, que quando ele ressuscitou, que ele foi ter com os discípulos, a palavra diz que ele, ao encontrar com eles, né, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, né? E quando ele soprou sobre eles, a primeira coisa que Jesus disse para os discípulos: se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. Se não perdoarem, não estão perdoados. É verdade, é verdade. Tem uma frase, ela diz assim: quem pede perdão primeiro, nem sempre é quem errou, mas quem entende o Evangelho. Olha que interessante, às vezes nós nos vitimamos de alguma situação, e a gente, como realmente às vezes né, você sofreu uma injustiça, mas se o Espírito Santo tocou no seu coração que peça perdão, você pode achar injusto, mas não é injusto, porque o Senhor, Ele vai honrar. Porque a Bíblia diz: quem é maior, quem serve ou aquele que é servido? Não é mesmo? Não é? Amém. Olha só. E a gente está, né, tá interagindo, está falando, obrigado aos irmãos. Tem mais uma pergunta, irmão? Vamos lá. Amém. Isso mesmo, irmãos, é muito importante a sua participação conosco. Mais uma pergunta, Ezequiel Souza. Ezequiel Souza, ele nos conta que lá em Hebreus 12:15, relata que cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E ele deixa uma pergunta: diante disto, o que acontece com a pessoa que não libera o perdão? Para mim é simples, uma pessoa que não libera o perdão, ela está escrava, virou escravo. Não liberou o perdão, está preso em alguma coisa. E quando Ezequiel, você leu, você foi muito perfeito quando você leu em Hebreus. Porque lá diz que se você deixar a amargura criar uma raiz no seu coração, então há possibilidade da amargura crescer na gente. Mas se a gente deixar isso acontecer, vai chegar ao ponto da gente contaminar até pessoas com isso. Mas a dificuldade de perdoar traz muito problema, porque o cara vira escravo, ele vira doente, ele pensa nisso o tempo todo, ele fala sobre isso o tempo todo, toda vez que ele tem uma oportunidade de conversar ou de papear numa roda, ele vai falar isso, ele vai se tornar muito chato. Isso é a verdade. Pronto, falei. Com certeza, é verdade. E se eu não sinto que eu preciso perdoar a minha família, ou que eu preciso perdoar aquele que me ofendeu? E se eu não sinto isso, como que eu faço? Aí, como nós já falamos no princípio, o que vai acontecer, meu querido? Você vai interromper muitas bênçãos sobre a sua vida. Você vai, se você não sente que você deve perdoar, você está preso em cadeias malignas, que são chamadas de fortalezas malignas. Fortalezas essas que você pode esperar enfermidades horríveis, né? Porque você não perdoa. Porque eu acho tão interessante essa situação, irmãos, e tão triste, porque você está receoso com alguém, você está numa festa,
De repente, aquela pessoa que você não perdoa de forma alguma, ele chega. Acabou sua alegria, acabou sua paz, e começa a trazer sobre você taquicardia, suadeira, né? Já prestaram atenção nisso? A festa perde a graça. A festa perde a graça. E vamos trazer para dentro também do Evangelho, né? Quando você não perdoa, né? Você que é servo de Deus, seu ministério não flui. Você não consegue pregar a palavra, porque a palavra te toda vez que você precisa amar. E já começa desde o princípio na oração de Jesus, que a nossa irmã leu. Pai nosso. Então o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então se o Pai é nosso, né? Aquele que não perdoa vai ter grandes dificuldades. Porque ele fala para que nós devemos perdoar. Verdade, pastora. Até a falta de perdão é tão terrível, e eu logo já vou entrar com essa questão aí do sentimento. A falta de perdão é tão terrível que a Bíblia diz em Mateus 18, conta a historinha do devedor implacável. Eu não vou ler esse texto todo, mas está lá em Mateus 18, 23 a 35, depois vocês dão uma lida. Quero ler só um versículo dele, nem vou falar o endereço para vocês terem a curiosidade de lerem isso aí. Diz assim: e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Então a pessoa que não perdoa, ela é entregue aos atormentadores. A gente vive atormentado. E quando a gente fala de sentimento, nós precisamos entender, come on please, olha para mim, olha aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vou te falar, quando a gente fala em sentimento, esquece. O seu sentimento nunca vai falar para você. Porque a palavra de Deus diz que o perdão é um mandamento. Então o perdão nunca vai fluir do sentimento. O perdão vai vir motivado pelo amor, pela fé. O perdão é uma escolha. Se você decidiu escolher, esquece o sentimento. Decida escolher e o sentimento vai acompanhar. E a pessoa que perdoa também, né, pastor Lúcio? A pessoa que não perdoa, vive uma pessoa triste. Você vê a pessoa sempre sozinha, sempre sofrendo. E a pessoa que perdoa e libera o perdão, acabou. Aí para frente é bola para frente, né? É só coisa boa. Quem não perdoa não é perdoado. Você pode cantar, você pode dançar, você pode ofertar, você pode dar o dízimo, você pode pregar, você pode ler a palavra, mas se você não perdoar, você não é perdoado. E outra coisa, sem perdão, sem relação com Deus. É interessante que sem aquele que não libera o perdão, o problema não está na outra pessoa. Se eu não libero o perdão, o problema está em mim. A doença está em mim. A cura, eu preciso ser curado, não a pessoa que eu não libero o perdão. É porque quem cometeu a falta, né? Ele pediu perdão, ele está liberado, né? E aquele que não perdoa é o que está preso. E quando a pastora Lúcia falou isso sobre a oferta, a palavra de Deus fala que nós, se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, antes de levarmos a oferta no altar, eu tenho que ir até o meu irmão, pedir perdão a ele, para depois trazer a oferta ao altar. É verdade, é verdade. Inclusive, eu vou comentar algo que já tem até estudos, né, que a falta de perdão, ela gera doença. Ela traz doença física, ela traz doença emocional, ela traz vários problemas. Hoje já tem médicos, né, que eles afirmam categoricamente das doenças psicossomáticas, né? E em alguns casos já foi levantado ser principalmente o câncer no estômago, que são pessoas que guardam mágoas
e vive com aquele sentimento remoendo dia e noite, e ele vai causando uma úlcera que chega a um câncer. Nós temos estudos na área da saúde. E na área espiritual, qual é a doença que essa falta, essa ausência do perdão causa para as pessoas? Como é que funciona biblicamente falando? Porque, né, eu falei do físico, né, os estudos, mas de acordo com a palavra do Senhor, a doença espiritual, como que funciona isso, irmão? Como que a pessoa que está em casa agora, nos assistindo, como que ela pode se examinar? Como que ela pode detectar, então, eu estou doente espiritualmente? Bom, quando a gente fala doente espiritualmente, se a gente perceber no sentido de perdão, a Bíblia nos dá essa resposta. Está lá em Marcos 11, 25 e 26. A Bíblia diz que também em João 8, antes de eu ler Marcos, João 8, 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que vai nos libertar. Ela é que vai nos tirar desse jugo de escravidão. Ela é que vai nos mostrar o quanto estamos doentes e qual é o remédio para que isso sare em nós. Marcos 11, 25, eu até... essa palavra bem forte, mas é importante a gente falar. Marcos 11, 25, 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, irmão, se o que eu li agora não mudar a sua vida, não mudar o seu entendimento sobre perdão, então, meu filho, eu não sei o que vai mudar, não. Não sei, não. Amém, amém. É esclarecedor, né, irmãos? A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E nós estamos aqui como um canal de Deus para levar até você esse socorro que você precisa. De repente você está preso, cativo nessa falta de perdão. E eis aí os esclarecimentos da palavra do Senhor. Nós temos mais participações. Vamos escutar a pergunta. Temos sim, temos mais uma. Nós temos aqui Jairo José Silva. Ele pergunta aqui sobre quem não consegue perdoar. Pode ser trauma? Traumas já vividos, né? Vocês falaram aí sobre o amor. Explique para o senhor Jairo. Sim, sim, pode ser sim. Nós trazemos uma bagagem conosco, né? Cada um tem uma história. Cada um tem uma história de vida, tem uma vivência familiar, cada um tem uma bagagem. Então, de repente, às vezes, aquilo que não é a fraqueza de um é a fraqueza de outro. Mas como nós conversamos aqui até agora, o que a palavra de Deus nos orienta? Irmãos, olha só, a palavra de Deus é bula, né? Ela é bula para nós em todos os sentidos. E, de repente, se você tem um trauma de infância, se há algo que aconteceu com você, a Bíblia diz que quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos o Senhor Jesus, nós confessamos, nós lançamos diante dele todas as nossas mazelas, né? E as coisas velhas, elas vão ficando para trás. Tem pessoas que, mesmo estando no Evangelho, não conseguem romper, mas para isso Deus levantou profissionais que conhecem da área e se baseiam também na palavra de Deus, para que possa ajudar a pessoa a vencer, a romper, porque de repente, às vezes ela não consegue falar, né? Ela não consegue, ela tem vergonha de falar, e eis aí os profissionais que Deus levanta, irmãos, em todas as áreas, que vão nos ajudar, principalmente na junção com a palavra de Deus, não é assim, irmãos? E às vezes, missionária Flávia,
são pessoas que como você diz, não falam, né? E as doenças são tantas, porque vem, às vezes, a emoção da pessoa fica tão abalada, que eu me lembro de um livro que eu li, tinha uma história de uma mulher, que todas as vezes que alguém orava por ela, ela caía possessa, e foram anos assim. E chegou um dia que o pastor levou ela para um escritório para conversar, porque já fazia muito tempo que ela estava. E perguntou para ela, aí ela falou assim, não, mas é porque, pastor, eu preciso ser liberta, eu quero fazer. Mas, de repente, quando ele descobriu, ela foi contando, ele foi conversando, ela falou assim, tem algo, pastor, que todo dia eu estou orando. Todo dia eu estou orando, eu falo. Esse eu não perdoo, esse eu não perdoo. Aí o pastor perguntou para ela, irmã, mas quem? É o meu marido. Aí ele disse, então traga teu marido. E para a gente conversar, ver o que ele foi, que ele fez com você, e que você ficou dessa forma. Ela falou, pastor, ele não perdoa. Ele falou, por que você não perdoa, irmã? Eu não perdoo, porque uma vez ele comprou, pastor, um cacho de banana, e levou para a mãe dele, e não trouxe uma para mim. Isso já tinha passado anos, e ela não perdoava, e aquilo trazia ira quando ela lembrava daquilo. E foi uma vida dela, uma coisa tão boba para a gente, mas fez com que ela ficasse presa. Aí ele pegou e falou assim, então traga seu marido, irmão, para ela te pedir perdão. Aí ela disse, pastor, eu não posso. Por que você não pode? Faz 30 anos que ele morreu, mas eu ainda não o perdoo. Olha só, isso é prisão, isso é cadeia. E ela não conseguia falar, né? E a Bíblia diz, confessai as vossas fraquezas para que sareis, para que... Então, de certa forma, depois de tantos anos, ela conseguiu falar. Amém? Mais um lá? Deixa eu só dar mais um Amém, toque pro perdão, Jairo. claro. Jairo, a sua pergunta é pertinente. E ela mexeu comigo demais. Porque deve ter muita gente nesse sentindo assim. Por causa de um trauma, não consegue perdoar. Mas eu estive pensando, quando estava falando, veja bem, nós não nascemos com trauma. É ou não é verdade? Ele chegou até a gente. Nós não nascemos com trauma, né? Nós não nascemos assim. Ele chegou. Então, se do mesmo jeito que ele chegou, ele também pode sair. E como eu disse para você, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. A Bíblia também diz lá em Romanos que a gente deve confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, com o nosso coração acreditar e com a nossa boca confessar. Então eu preciso todos os dias que vier esse sentimento, esse pensamento traumático, eu preciso trocar esse pensamento pela palavra de Deus. Então, quando vier, eu preciso falar. Mas falar do trauma? Não. Falar em relação ao trauma? Não. Eu preciso falar o que a palavra diz para me curar. Então, o que a palavra diz para me curar? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Está lá em Efésios 4:32. Sejam compassivos uns para perdoando-vos mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, quando esse pensamento traumático vier, eu falo, eu sou bondoso, eu sou compassivo para com qualquer um, porque Deus me perdoou em Cristo Jesus, eu também sou capaz de fazê-lo. Amém, amém. Amém, pode falar. Jaime, em Colossenses 3, no versículo 13, antes de perdoar, está escrito assim, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Amém. Glória a Deus. A diferença entre perdão de Deus e perdão do homem. Explica para quem está em casa, como é que a gente pode diferenciar isso? Nos expliquem, por favor.
Moleza. Moleza demais. Irmãos, pensa comigo. O perdão humano é um perdão interesseiro, cheio de intenções. Eu te perdoo, mas se você fizer, se você me der, se você pagar, aí eu te perdoo. Já o perdão de Deus, ele é incondicional. Eu perdoo, mas não porque fui ofendido. Eu perdoo não porque eu ofendi, perdão, mas eu perdoo porque fui ofendido. Então o perdão de Deus, ele é superior ao perdão humano. Amém. Glória a Deus. Pastor Jairo Silva, Sim. deixa um abraço para vocês. Amém. Um abraço, Amém. pastor. Ele deixou também aqui um comentário falando sobre a questão, né, do perdão, que o perdão é algo tão sério que a Bíblia manda perdoar antes de até mesmo ofertarmos, né? Mas nesse sentido espiritual, nós temos aqui também uma mensagem da Márcia Badia, a irmã Márcia. É verdade que quando a pessoa não perdoa, fica preso no mundo espiritual? Fica em agrilhões espirituais, que é pior. É como uma corrente amarrada aos pés, que leva. E o que acontece? Se você tem um ministério, ele não flui. Aquelas pessoas, eu sempre digo que a falta de perdão, a pessoa não flui. No mundo espiritual não tem jeito. E por quê? Ele não tem aquela intimidade com Deus. Porque quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. E se você não tem intimidade com o Espírito Santo, então você tem intimidade com a sua carne, que é aliada com as suas emoções, né? E que dá uma vazão enorme para o não perdão. Então você se prende. E às vezes aí intensifica a você achar que a culpa é do fulano, que você não vai mais à frente, é daquele que me magoou, é daquele que me... Não, o que eu quero te dizer, que você realmente fica em prisões, porque Satanás, é isso que ele gosta, é que você realmente não perdoa, para que você fique preso, e que o Espírito Santo não tenha liberdade na sua vida, porque uma pessoa que não perdoa, irmãos, ele é bipolar, né? No mesmo tanto que ele está falando, ó Deus, daqui a pouco ele já está falando palavras de maldição, né? Porque lembrou daquela coisa que trouxe tristeza, né? E, na verdade, uma pessoa que não perdoa, irmã Márcia, poderia até dar para ela um nome que ela é um assassino. Ele pessoa que ele não perdoa de todas as formas, e todas as pessoas que ele puder colocar contra a pessoa, ele vai colocar. Então passa-se a ser um aliado do inimigo, né, contra o irmão. É verdade. Amém. Olha só como passa rápido, né, irmãos? Já estamos chegando ao final. Amém. Pode falar, minha querida. Eu É quero um assunto extenso, né? Eu quero deixar importante. Ele perdoa a mente. O homem, ele ainda vai pensar se vai perdoar ou não. Mas Jesus, ele perdoa imediatamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Ainda nos diz, né? E apaga todas as nossas transgressões. É verdade, ainda nos diz, né? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? Mas vamos lá, nós já estamos finalizando, que pena, passa tão rápido, né? E eu queria que vocês deixassem bem rapidinho uma mensagem para quem está nos escutando agora, no seguinte sentido: qual é o nível de A pessoa é livre, ela voa, não tem coisa melhor.
A paz do Senhor, aquele que perdoa, além dele praticar o mandamento do Senhor, além dele praticar aquilo que Deus faz, ou pede para ele fazer, quando você perdoa, você é uma pessoa extremamente espiritual. Você deixa de lado muitas coisas da carnalidade e passa a praticar um nível superior espiritual, além daquilo que você imagina. E o perdão te faz ser uma pessoa extremamente feliz, irmão. Extremamente feliz. Eu quero até, eu não sei se isso é um absurdo, mas se chegar perto, vocês me perdoem. Já pratico perdão aí, irmão. Mas aquele que perdoa, eu penso que é o, como que eu vou falar? É rejuvenescedor. Irmão, você encontrou a água que transforma você, transforma a sua vida e te dá a fórmula da juventude. Eu falo para você, irmão, perdoa, mas perdoa com vontade, todo dia. Você vai ver se você não muda. A pessoa que perdoa também, ela é mais feliz, tem mais saúde, né? Então, não deixa de perdoar. Amém. Em Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Eu nem vou dizer que vos perdoou, mas que nos perdoou. E quando você perdoa, você está fazendo tudo, você está sonhando todos os sonhos que Deus sonhou na sua vida. Amém? Ô Flávio, deixa eu falar só uma coisa. Claro, pastor. A língua está coçando. Irmão, Um vou falar uma segundo coisa pro para pastor. você. Quando a gente fala de perdão, Quando a gente fala de perdão, olha, quando a gente perdoa, a gente esquece das ofensas. E esqueça daquilo que fizeram contra você. Se você ficar trazendo a esperança, vai trazer atormentadores para a sua mente. Então perdoa todo dia. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E a má água desaparece e vem uma água limpa e Amém. cristalina. Amém. Eu vou ter que cortar o microfone deles aqui, gente, porque perdão é algo, é um assunto que a gente teria que vir aqui mais. Nós vamos mais vezes falar sobre isso. Irmãos, que você tenha sido alcançado, que você tenha sido abençoado. Nós temos toda semana, estamos aqui à disposição, estamos aqui para abençoá-los. Se você está participando, fizeram perguntas que não deu tempo da gente responder, nós vamos te responder logo após o programa. Você está sem resposta. Quero agradecer aos queridos que aqui estão. Deus abençoe vocês pela disponibilidade, pela presteza com a obra do Senhor e por amor aos irmãos. Agradecer aos irmãos que ficam sempre quietinhos, trabalhando, para que nós possamos estar aqui, para que os cultos aconteçam, para que você continue sendo abençoado na sua casa. Agradecer ao nosso querido pastor Nelson Rocha, carinho conosco, pela confiança. Agradecer ao Ministério de Família. E só menos de um segundo para o pastor, que ele quer falar novamente. Não, eu só quero mandar um abraço. Ô, Glória. Um abraço, pastor Jairo. Um abraço, abraço. pastor, Deus te pastora abençoe. Sheila. Isso. Eu conheço o senhor desde os tempos de Cidade Voadora. Verdade, pastor Sheila. Um beijo. Deus abençoe vocês. Aleluia. Uma lição aqui para a gente terminar. Depois sobre o perdão, que você possa refletir, que você possa pedir ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida, mova-se no seu coração, porque o Senhor é Ele que pode penetrar, que pode essa ferida, que Ele sabe qual é. Uma das frases mais corriqueiras que eu vejo na vida é que a gente muito facilmente escutar muitas vezes, não é? Eu mesma já escutei. Só que tem um detalhe. Na vida,
A gente só sabe que amamos o outro depois de ter tido inúmeras vezes a necessidade de dizer, eu te perdoo. Porque, na verdade, a gente só sabe que ama depois que precisou perdoar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Que o Senhor, nessa noite, alcance cada coração que está compartilhando conosco esse momento. Senhor, nos ensine a perdoar todos os dias. Que o Senhor nos ensine a vencer essa barreira que é tão grande como a do perdão, mas que ao mesmo tempo é tão libertadora, ao mesmo tempo é tão recompensadora. Para que representa, eu que estão ouvindo, abençoa as famílias, que o Senhor alcance de forma poderosa e graciosa. Senhor, aquilo que agrada a Ti, que é unidade, que é a família, que possamos, ó Deus, ter o coração aberto para perdoar, porque nós aprendemos aqui, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Nós precisamos perdoar, não queremos perdoar. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E quinta-feira que vem estaremos aqui às 20 horas. Deus abençoe.